O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, sexta-feira, dia 1 de maio, estamos reunidos mais uma vez diante do Evangelho de hoje e antes de qualquer explicação. Eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até este momento depois de uma noite difícil, uma noite em que o corpo estava deitado, mas a mente continuava acordada, presa em pensamentos que não te deixaram descansar. Talvez tenha sido mais uma madrugada em que você olhou para o teto, respirou fundo e se perguntou em silêncio: até quando vai conseguir continuar assim? Eu preciso falar com você que está cansado, cansado de um jeito que quase ninguém percebe, cansado de sustentar um sorriso durante o dia, enquanto por dentro o coração carrega peso, preocupação e medo. Eu preciso falar com você que tem lutado em silêncio, que tem tentado ser forte por todos ao seu redor, mesmo quando sente que dentro de si as forças estão chegando ao limite. Eu preciso falar com você que conhece o medo de tentar mais uma vez e nada mudar, o medo de continuar trabalhando, rezando, esperando e ainda assim não ver resposta, o medo de olhar para a própria vida e sentir que as coisas parecem paradas, como se o tempo passasse, mas a dor permanecesse no mesmo lugar. E talvez o que mais doa seja justamente isso: continuar caminhando sem saber se alguém realmente entende o que você está vivendo. Se alguma dessas palavras encontrou o seu coração, então receba esta certeza. Com fé, este Evangelho não veio por acaso até você. Deus preparou esta palavra para este exato momento da sua história. Não é coincidência que você esteja aqui agora, é providência, é presença. É o Senhor alcançando justamente a área da sua vida que mais precisava de consolo nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. O Evangelho de hoje, em São João, nos leva a uma das declarações mais poderosas de Jesus. Ele olha para a multidão, para pessoas cansadas, confusas, necessitadas, e faz uma proclamação que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E eu quero que você escute isso não apenas com os ouvidos, mas com a alma, porque talvez a fome que você sente hoje não seja de comida, mas de paz. Talvez a sede que existe dentro de você seja a sede de sentido, de resposta, de força para continuar. Há uma fome que o mundo não consegue saciar, uma fome de esperança, uma sede de acolhimento, uma necessidade profunda de saber que sua vida não está perdida. Quantas vezes você tentou preencher esse vazio com esforço próprio? Quantas vezes tentou encontrar alívio em distrações, em trabalho excessivo, em conversas, em promessas humanas? E mesmo assim, ao final do dia, o coração continuou vazio. É justamente aí que Jesus se apresenta. Ele não diz apenas que traz alimento, ele diz que Ele mesmo é o alimento. Isso muda tudo, porque o Senhor não está oferecendo uma solução superficial. Ele está oferecendo a própria presença
Ele está dizendo ao seu coração: cansado, não caminhe sozinho. Não tente se sustentar apenas com suas próprias forças. Venha a mim, porque existem batalhas que a alma não vence apenas com disciplina ou coragem humana. Existem noites que só a presença de Deus consegue atravessar com você. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando parecer forte diante da família, diante do trabalho, diante das pessoas que dependem de você. Talvez ninguém saiba do peso que você carrega quando a porta do quarto se fecha e você finalmente fica sozinho com os próprios pensamentos. Mas eu declaro com fé, hoje Jesus vê, Jesus sabe, Jesus conhece cada lágrima que ninguém viu, cada oração que você fez em silêncio, cada medo que você guardou dentro do peito. E é exatamente por isso que esta palavra de hoje é tão poderosa, porque ela não fala com quem já está forte. Ela fala com quem está com fome de Deus. Ela fala com quem precisa de um sustento que o mundo não consegue oferecer. Ela fala com você que chegou até aqui, precisando de força para mais um dia. Eu quero que você permaneça comigo até o final desta meditação, porque o que Jesus vai revelar neste Evangelho pode transformar a forma como você olha para a sua própria luta. E enquanto seguimos juntos, eu te convido a abrir o coração e deixar que esta verdade entre profundamente em você. Cristo não é apenas parte da sua caminhada. Cristo é o pão que sustenta a sua alma para que você não desista no meio do caminho. E quando Jesus declara com autoridade: eu sou o pão da vida, Ele não está apenas oferecendo consolo para um momento difícil. Ele está revelando uma verdade que sustenta a existência inteira do ser humano, porque há dores que não se curam apenas com o tempo. Há vazios que não se preenchem com palavras humanas. E há batalhas interiores que nenhuma força exterior consegue vencer. É por isso que Cristo se apresenta como alimento, porque Ele sabe que a alma também tem fome. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser forte sozinho, que já nem percebe o quanto está esgotado por dentro. Talvez você tenha aprendido a continuar, a cumprir suas responsabilidades, a cuidar de todos ao seu redor, mas em silêncio. Sente que algo dentro de você está enfraquecendo e hoje o Senhor entra exatamente nesse lugar. Ele não vem para te acusar por estar cansado. Ele vem para te sustentar. O Evangelho nos mostra que a multidão procurava Jesus porque havia recebido o pão material, porque tinha visto o milagre da multiplicação. Mas Cristo eleva o olhar deles para algo maior. Ele quer que entendam que existe um alimento que não se perde, uma graça que não termina ao final do dia, uma presença que não depende das circunstâncias. O pão da terra sustenta o corpo por algumas horas, mas o pão do céu fortalece a alma para atravessar noites inteiras de luta. E eu quero falar com você que talvez esteja vivendo uma batalha que ninguém conhece. Aquela preocupação constante com a família, aquela angústia por causa do trabalho, aquele medo silencioso do futuro, aquela tristeza que você tenta esconder até de si mesmo. Você pode até continuar andando, mas sabe que dentro de você existe uma fadiga profunda. E é justamente aí que Jesus fala: vem a mim. Porque a fé não é apenas acreditar que Deus existe.
A fé é permitir que ele se torne o sustento real da sua vida. É parar de se alimentar apenas de medo, de pensamentos negativos, de notícias ruins, de lembranças dolorosas e começar a alimentar o coração com a palavra viva do Senhor. Quantas vezes a mente insiste em repetir tudo o que deu errado? Quantas vezes você revive conversas por fracassos, decisões difíceis e sem perceber, isso vai alimentando a alma com peso, com ansiedade, com desânimo. Mas hoje Jesus te chama a trocar esse alimento que enfraquece por um alimento que cura. Porque aquilo que você coloca dentro do coração se transforma em força ou em cansaço. Se você se alimenta apenas da dor, a dor cresce. Se você se alimenta apenas do medo, o medo domina. Mas quando você se alimenta da presença de Cristo, algo começa a mudar de dentro para fora. Talvez a situação ao redor ainda não mude imediatamente. Talvez as contas ainda estejam chegando. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha vindo. Talvez a pessoa por quem você está rezando ainda não tenha se aproximado de Deus. Mas quando a alma é sustentada por Cristo, a forma de atravessar tudo isso muda completamente. O Senhor não promete ausência de lutas, mas promete presença dentro delas. E essa presença é o que mantém você de pé quando tudo parece querer te derrubar. Talvez você mesmo não perceba, mas já houve dias em que você só conseguiu continuar porque Deus estava te sustentando em silêncio. Pense em quantas vezes você achou que não conseguiria suportar e mesmo assim suportou. Quantas vezes acreditou que iria desmoronar e, ainda assim, amanheceu de pé. Isso não é acaso. Isso é graça. Isso é o pão da vida agindo silenciosamente dentro da sua história. E eu digo isso com fé forte, como uma declaração para a sua vida hoje. Você não está sendo sustentado apenas pela sua força. Há uma mão divina sustentando o seu coração. Há uma presença invisível alimentando a sua esperança, mesmo quando você sente que ela está pequena. Talvez, neste momento, você precise fazer uma oração simples, não uma oração longa, não palavras perfeitas, apenas algo verdadeiro. Diga no seu coração: Senhor, alimenta a minha alma, sustenta o meu coração cansado, dá-me força para continuar. Essa oração, por mais simples que seja, já abre espaço para que o pão vivo de Cristo entre na sua história, porque o Senhor não procura perfeição, Ele procura abertura. Basta um coração sincero para que a graça comece a agir. E enquanto seguimos juntos nesta meditação, guarde esta certeza: a sua luta não é maior do que a presença daquele que hoje se revela como o pão da vida. Cristo está sustentando você, mesmo agora, neste exato momento. E quando a alma começa a ser sustentada por essa presença, algo silencioso começa a acontecer dentro de nós. Não é sempre um milagre visível aos olhos, não é sempre uma mudança imediata nas circunstâncias, mas é uma transformação interior que muda a maneira como atravessamos a luta. O peso pode ainda estar ali, mas já não nos esmaga da mesma forma. A noite pode continuar escura, mas agora existe uma luz
que permanece acesa por dentro. Porque o pão da vida não vem apenas para aliviar o momento, ele vem para restaurar a confiança do coração. Jesus não está oferecendo apenas força para hoje. Ele está reconstruindo dentro de você a certeza de que sua história ainda está nas mãos de Deus. E talvez isso seja exatamente o que você mais precisava ouvir neste dia 01 de maio. A sua vida não saiu do controle do Senhor. Talvez você tenha começado este mês com o coração apertado, pensando nas contas, nas responsabilidades, nas preocupações com a casa, com os filhos, com o trabalho, com a saúde de alguém que você ama. Talvez maio tenha começado com mais perguntas do que respostas. E é justamente por isso que este evangelho chega como alimento. Porque Deus sabe que existem começos de mês em que a alma já desperta cansada antes mesmo do primeiro dia terminar. Mas hoje eu quero declarar com fé sobre a sua vida. Este mês não começa no medo, começa na presença de Deus. Este mês não começa na escassez, começa no pão que vem do céu. Este mês não começa na solidão, começa com o Senhor caminhando com você. Jesus não disse: quem vem a mim talvez encontre força. Ele disse: nunca mais terá fome. Isso significa que existe em Cristo uma suficiência espiritual que o mundo não consegue oferecer. Quando a alma encontra o Senhor, ela deixa de mendigar paz em lugares que nunca poderiam sustentá-la. Quantas vezes você buscou segurança nas circunstâncias? Quantas vezes sua paz dependeu de uma ligação, de uma resposta, de um resultado, de uma notícia boa? E quando isso não vinha, o coração afundava. Mas Cristo hoje te chama para uma paz que não depende do que acontece fora, e sim da presença viva dele dentro de você. Talvez o problema ainda esteja aí. Talvez a porta ainda não tenha se aberto. Talvez a cura que você está pedindo ainda não tenha chegado. Mas quando Jesus alimenta a alma, ele não espera a tempestade passar para te sustentar. Ele entra no meio da tempestade e se torna a paz que você precisa para não afundar. E eu sinto que preciso falar diretamente ao coração de quem está ouvindo agora no Brasil. Talvez numa casa silenciosa, talvez no intervalo do trabalho, talvez dentro de um ônibus, talvez ao lado de uma cama de hospital, talvez em um quarto onde as lágrimas já caíram antes deste vídeo começar. Deus está te vendo exatamente aí. Nada do que você está vivendo passou despercebido aos olhos do céu. O Senhor conhece a luta financeira, a dor emocional, a solidão escondida, o medo que você ainda não contou para ninguém. E mesmo assim, ele não chega com condenação. Ele chega com pão, ele chega com sustento, ele chega com presença. E sabe o que isso significa? Que você não precisa carregar tudo sozinho. Há uma diferença entre responsabilidade e peso excessivo. Muitas vezes você assumiu dores que não eram suas, preocupações que consumiram a alma, responsabilidades que fizeram você esquecer de cuidar do próprio coração. Mas hoje Jesus te chama a descansar nele, porque descansar em Deus não significa parar de lutar, significa parar de lutar sozinho, significa reconhecer que existe uma força maior sustentando cada passo seu.
Significa permitir que o céu participe da sua história. Talvez seja por isso que você chegou até esta palavra hoje. Não por acaso, mas porque Deus queria alimentar exatamente a área da sua vida que estava mais enfraquecida. Aquele lugar onde você pensou em desistir, onde sentiu medo do amanhã, onde a esperança começou a diminuir. É exatamente ali que Cristo quer entrar. E eu te convido agora a fazer uma oração muito simples no seu coração, Senhor. Entra no meu mês de maio, entra na minha casa, entra nas minhas contas, nos meus medos, nas minhas decisões, nas minhas dores. Alimenta aquilo em mim que está cansado. Porque quando o Senhor entra, Ele não vem vazio, Ele vem trazendo vida, paz e direção. E no próximo trecho desta meditação, nós vamos entrar ainda mais profundamente na promessa que Jesus faz àqueles que confiam nele, para que esta palavra continue sustentando o seu coração, sem quebrar essa linha de emoção que Deus começou a tocar hoje. E é exatamente aqui que o Evangelho de hoje alcança o ponto mais profundo do coração humano, porque Jesus não apenas se apresenta como o pão da vida, Ele faz uma promessa que precisa ser recebida com fé. Quem vem a Ele não será abandonado, não será esquecido, não será deixado no meio do caminho. Essa não é uma esperança frágil, é uma declaração divina sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido muitas decepções com pessoas, promessas quebradas, ausências dolorosas, momentos em que se sentiu sozinho demais para continuar. E por isso, às vezes, o coração começa a ter medo até de confiar em Deus. Mas hoje eu quero proclamar com firmeza de fé: o Senhor não falha. O céu não se esquece do seu nome. Cristo não abandona aqueles que chegam até Ele com sinceridade. O mês de maio começa e com ele talvez venham novas preocupações, novas metas, novas pressões, novos desafios. Mas eu quero te convidar a não começar este novo ciclo carregando apenas o peso do mundo. Comece com a palavra, comece com a presença, comece alimentando a alma com aquilo que realmente sustenta. Porque talvez a maior batalha não esteja fora, mas dentro, a batalha contra o desânimo, contra a ansiedade, contra a sensação de insuficiência, contra o medo de que nada mude. E é justamente nesse lugar interior que Jesus quer permanecer como pão vivo, como força diária, como esperança renovada a cada manhã. Eu quero falar com você que pensou em desistir de algo importante. Talvez desistir de um sonho, de uma reconciliação, de um propósito, até mesmo da sua caminhada com Deus. Não tome decisões definitivas em dias de alma cansada. Primeiro, permita que Cristo te alimente. Primeiro, permita que o Senhor fortaleça o coração antes de decidir o rumo do caminho. Porque muitas vezes o problema não é falta de capacidade, é falta de sustento interior. Quando a alma está vazia, tudo parece maior, mais pesado, mais impossível. Mas quando a alma está alimentada pela presença de Deus, até a montanha continua grande, mas você recebe força para subir. E hoje eu sinto que esta palavra
foi preparada para tocar justamente aqueles que começaram este mês com o coração sobrecarregado. Receba esta verdade. Deus já está à frente do seu maio. Ele já viu aquilo que você ainda não viu. Ele já preparou graça para dias que ainda nem chegaram. Talvez você não tenha todas as respostas hoje, e tudo bem. A fé não começa com todas as respostas. A fé começa com um passo, com uma oração sincera, com a decisão de não caminhar sozinho, com a escolha de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E se esta meditação falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite muito especial e muito delicado. Inscreva-se neste canal para continuarmos juntos todos os dias no Evangelho de hoje. Porque cada manhã Deus tem uma palavra nova para sustentar a sua casa, a sua família e a sua alma. E agora eu te peço com carinho, escreva nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração para este mês de maio. Pode ser uma palavra simples: paz, trabalho, cura, reconciliação, proteção, saúde, provisão, força. Deixe a sua intenção, porque nós queremos rezar com você e por você. Cada nome escrito aqui se torna uma semente de fé diante de Deus. Que o Senhor, pão vivo descido do céu, sustente o seu coração neste novo mês. Fortaleça a sua casa. Abra caminhos onde parecia não haver saída e derrame paz sobre tudo aquilo que hoje pesa dentro de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.